Eu já quero liberar uma palavra profética na sua vida nessa manhã. Deus está encerrando ciclos na sua vida. Algumas coisas que aconteceram, que faziam você chorar. Hoje a palavra que Deus está liberando já nesta manhã para você é: Deus está encerrando ciclos de dor, Deus está encerrando ciclos de tristeza, Deus está encerrando ciclos de mágoa, e um novo ciclo se estabelecerá na sua vida. Você se regozijará, você se alegrará, você cantará novos cânticos, porque o Senhor está dando início a uma nova etapa, um novo propósito acontecerá. Diante dessa palavra, nós estamos diante de um texto a qual narra a história de José. Quando o Senhor nos deu essa mensagem para ministrar, nós não poderíamos falar apenas de um período que José viveu. Então o Senhor nos deu os 7 choros de José, depois que reencontrou com seus irmãos. Algumas semanas atrás eu dei início a essa mensagem. Quando a Bíblia vai narrar a história de José, você conhece. É uma história que até quem está chegando agora na igreja já ouviu falar. O que José passou, as traições que viveu, o tempo de cova, o tempo de prisão, o tempo de calúnia. José viveu cada etapa dolorosa até chegar no período de exaltação, até chegar no período de cumprimento de promessa. José teve algumas etapas de choro na sua vida, e eu quero ser bem breve até que eu chegue aonde eu consiga aplicar o choro desse dia de hoje. O primeiro choro que José viveu na sua vida foi o choro da mágoa, foi o choro da dor, o choro de quando ele lembra e ouve os seus irmãos falando com respeito àquilo que ele estava vivendo e o porquê estava vivendo. Quando ele ouve falar do plano de traição, como foi arquitetado, como foi preparado, José chora. E esse choro é o choro da mágoa, é o choro quando ele lembra quem deveria proteger os seus irmãos mais velhos foram aqueles que o feriram, foram aqueles que o machucaram. Só que todo choro tem um processo, e para cada processo Deus tem um propósito. E nesse choro, a primeira vez que José ouve os seus irmãos falar do ocorrido, José precisou chorar. Só que Deus permite José chorar nesse primeiro momento, é para tratar José. Para quê, Murilo? Para que aquelas lágrimas de mágoa não se transformassem em amargura. Então Deus vai permitir José botar aquelas primeiras lágrimas para fora. O segundo choro de José é quando José encontra os seus irmãos se dobrando perante ele no Egito. Por quê? Porque estava durante um período de fome sobre a terra. Os seus irmãos procuravam boa comida e vão cair aonde? Na mão de José. José chora a segunda vez, porque José está trazendo o passado à memória. José está vendo e lembrando dos sonhos, dos cumprimentos de promessa, aonde viu os seus 11 irmãos, o sol e a lua se prostrando diante dele. José está entendendo que o propósito que um dia aconteceu, estabelecido debaixo de um sonho, está se concretizando. Então José chora mais uma vez. No terceiro choro de José é um choro de quem entendeu o propósito. Quando José se revela quem é para os seus irmãos, José se revela chorando, e chorou tão alto, irmão, que os egípcios ouviram o choro de José. Só que José vira para os seus irmãos falando: fique tranquilo, porque não foste vós quem me enviaste, mas foi Deus que me enviou para preparar um grande livramento. O terceiro choro de José foi aonde eu preguei, foi um choro de quem entendeu o propósito, foi um choro de quem entendeu tudo aquilo que passou e deveria passar. Quando a Amanda pregou na semana passada, a Amanda trouxe o quarto e o quinto choro de José. Quando o quarto choro acontece, é quando José encontra Benjamim, e José vai olhar Benjamim já grande. É o choro do tempo perdido, é o choro que ele perdeu uma grande etapa do crescimento de Benjamim. Agora José está chorando porque para José ele tinha perdido tempo, mas algumas vezes, irmão, a gente vai ter que perder alguns tempos, algumas etapas da nossa vida. Vai parecer que foi perca de tempo, mas eu quero dizer, não foi perca de tempo, foi propósito, e todo propósito tem um tempo de cumprimento. Pode ter sido perca de tempo para você, mas para a palavra que estava estabelecida no céu, não foi perca de tempo,
tempo, eu tenho algo maior te esperando. Eu te conservei em vida, fui eu que te enviei para estabelecer um tempo de cumprimento de promessas. Quando a gente se depara com o quinto choro de José, José chora agora porque está encontrando seu pai. E agora o choro é o choro do reencontro da paternidade. É o choro da alegria pela saudade da presença de uma paternidade. Por quê? Porque José passou tanto tempo longe do seu pai. E quando José encontra com seu pai, a saudade aflora. José bota para fora o choro. Por quê? Porque José entende que ele passou muito tempo longe dos braços do pai. E nada melhor, irmão, do que um abraço apertado. E agora José vai chorar. Por quê? Porque ele está encontrando com a presença do pai novamente. Amanda pregou muito bem semana passada, e a palavra que a Amanda liberou sobre a tua vida é que a presença do pai voltou para os teus braços, que a presença do pai voltou para a tua casa. Agora você pode sentir de novo o que você já não sentia há muito tempo. Deus está dizendo hoje, nessa manhã, você estava na tua casa, você não deveria estar aqui, mas o Senhor te trouxe pela mão. Você até entrou aqui magoado, você até entrou aqui chorando, mas Deus disse: nessa manhã eu te trouxe aqui porque eu tenho cura para a tua alma, eu tenho cura para as tuas emoções. Eu te trouxe para os meus braços para dizer que nos braços do Pai é o melhor lugar que você deve estar. E agora José vai passar por uma etapa dolorosa na vida dele, e aqui eu começo a pregar minha mensagem. Porque agora, Amanda, José vai chorar o choro do luto. E o choro do luto, irmão, é um choro doloroso. É um choro que aflora todos os sentimentos que há dentro de você. Porque embora José tivesse reencontrado com seu pai, agora depois de alguns anos já morando no Egito, José vai ver o seu pai falecer. José vai ver aquele que era referência paterna estabelecer as bênçãos sobre todos os filhos, estabelecer as bênçãos sobre os netos. Só que agora José vai deitar o seu rosto sobre o rosto do seu pai, no versículo que nós lemos, e José vai chorar, e José vai beijá-lo. Embora José fosse governador, embora José tivesse uma autoridade, embora José estava vivendo já cumprimentos de promessa, embora José já tivesse passado tantos processos e chorado outras vezes, só que agora José vai chorar o choro do luto. E quando chega no choro do luto, irmão, é um choro de despedida. O choro do luto é um choro de empatia. O choro do luto é o choro de só quem perdeu sabe a dor que um luto tem. Você pode ser forte, você pode carregar bagagem, você pode carregar autoridade, mas nada poupa as lágrimas do choro do luto. Quando chega o momento do luto, José vai chorar. Quando chega o momento do luto, José vai se despedir do seu pai, mas ele vai se despedir com beijo, ele vai se despedir com lágrimas. Só que no choro de José, irmão, quando Deus me deu essa palavra durante esses dias, isso mexeu muito comigo. Por que, Murilo? Porque no choro de José é um choro de honra. Porque é um choro de honra, Murilo? Porque José foi um filho obediente, José foi um filho acolhedor, José foi um filho que proveu durante o tempo de crise para a sua família. José foi responsável na vida dos seus familiares quando a família dele mais precisou. Agora José está chorando, mas José está dizendo: tem honra nas minhas lágrimas. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu dei o meu melhor, eu cuidei, eu alimentei, eu zelei, eu protegi. Agora as lágrimas estão rolando dos rostos de José, só que não é um choro de tristeza, é um choro de quem entendeu que haveria chegado o tempo do seu pai. É um choro que José está olhando para Jacó e está dizendo: tu combateu o bom combate, tu percorreu a carreira e tu guardou a fé. Agora o que te espera é uma coroa de vitória. Já José sabe por que está chorando, e no choro de
José, irmão, Jacó está olhando para José e está dando o último olhar para José. Sabe por quê, irmão? Porque José está vivendo um momento a qual seu pai um dia jamais esperava vê-lo viver. Jacó está olhando José viver a melhor fase na sua vida. Quando Jacó está partindo, irmão, o último olhar de Jacó para José é um olhar de orgulho, é um olhar de eu sei o filho que eu criei, eu sei quem ele se tornou, eu sei quem ele vai se tornar. Deixa eu te dizer algo aqui nessa manhã, alguns olhares estão sendo postos sobre a sua vida, então faça desse olhar ser um olhar de alegria no dia da partida de alguns, porque esse choro não pode ser do último olhar, um olhar de desgosto, mas tem que ser um olhar de orgulho, irmão. Todos nós um dia sofreremos perda, mas no dia que eu perder a minha mãe, ou no dia que eu perder o meu pai, eles vão ter que olhar para mim e dizer: eu deixei um servo de Deus na terra, eu deixei um proclamador do evangelho, eu deixei um homem, uma mulher de Deus. O último olhar de Jacó para José é um olhar de orgulho, não é um olhar de desgosto. E aqui José está chorando e está beijando seu pai. Isso é muito sério. Só que a gente não vê José dizendo: pai, me perdoa. A gente não vê José dizendo: pai, volta. A gente não vê José dizendo: se eu pudesse se abraçar de novo. A gente não vê José dizendo: se eu pudesse se beijar de novo. Por quê? Porque José entende que o tempo do pai já havia se cumprido e tudo o que ele poderia fazer, ele fez. Quer um conselho? Agarre esse conselho enquanto você tiver fôlego de vida. Zele pela tua família, zele pelos teus filhos, zele pela tua esposa, zele pelo teu esposo, zele pela sua mãe, zele pelo seu pai. Irmão, eu quero te dizer para você: honre quem te gerou, mas também honre quem você botou na terra. Honre quem cuidou de você e cuide com amor. Vai chegar o tempo que vai caducar, mas dê honra, dê zelo, dê cuidado, dê carinho, troque fralda, faça o que for necessário, porque, irmão, honra é fidelidade a Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos honrar o pai e a mãe. Isso é princípio e mandamento. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Deus colocou algumas pessoas sobre o teu cuidado e Deus está dizendo: zele pela vida dela. Eu não sei quanto tempo você não diz que ama, eu não sei quanto tempo você não pediu perdão para alguém que você está brigado há muito tempo, mas Deus está dizendo: o tempo de honrar é no presente, porque o futuro só pertence a Deus. Você não sabe quando vai ser o último dia de partida, mas eu venho te dizer nessa manhã algo muito sério. Todos nós um dia iremos chorar uma perca, todos nós um dia iremos chorar a perca de alguém, todos nós um dia iremos chorar por alguém que vai nos deixar. A questão é: esse choro será de remorso ou será um choro de honra? O que tem de gente ferida, querendo pedir perdão depois que morre, querendo dizer que ama depois que se vai. Deus está dizendo: honra no presente enquanto está em vida. Perdoa enquanto está em vida, abraça enquanto está em vida. Liga hoje para alguém que é importante para você, mas com o passar do tempo, com a correria do dia, parece que perdeu a importância. Deus está dizendo: ele só precisa ouvir a tua voz, ela só precisa dizer: eu te amo. Ele só precisa: eu estou com saudade de você. Por quê? Porque isso é cura. Nós precisamos entender isso, que todos nós um dia vamos chorar. Só que a questão é: o choro será de remorso ou será um choro de honra? A Bíblia vai dizer que quando Jacó morre, José vai chorar. Os egípcios vão chorar 70 dias. 40 dias o corpo ficou sob o preparo, sendo embalsamado. 7 dias os hebreus choraram e José chorou o luto do seu pai. Só que depois disso, o texto vai dizer, no versículo 14: e depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai.
Sabe o que eu vejo aqui? Que depois do luto, a vida continua. Depois do luto, a vida segue. Sabe o que Eclesiastes vai dizer? Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de matar e tempo de curar. É tempo de derrubar e tempo de edificar. Tem tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Deus está dizendo para você nessa manhã: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Você não pode viver para sempre no vale do luto. Você não pode viver para sempre chorando o que você perdeu. Deus está dizendo: você chorou, você já fez tudo o que podia fazer. Agora eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Agora enxuga essas lágrimas, lava esse rosto, ergue a tua cabeça. Você tem uma vida pela frente. Você não pode parar no vale do luto. Você chorou de tristeza, chorou, mas você também chorará de alegria. Você também chorará de orgulho. Você também chorará porque um legado lhe foi deixado. Eu quero dizer para você nessa manhã que ainda há muita promessa para Deus cumprir na tua vida. Então levanta essa cabeça. Eu quero dizer para você, eu quero liberar uma profecia nesse momento. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Você chorou o que tinha que chorar. Você guardou o tempo de luto como teve que guardar. Só que agora eu quero liberar uma palavra profética desse altar. Está chegando um novo tempo sobre a sua vida. Deus vai te permitir sorrir e dançar novamente. Receba sobre a tua vida veste de louvor e óleo de alegria. Nessa manhã Deus coloca um cântico novo na tua boca e está dizendo: pode dançar, pode pular, pode sorrir e pode se alegrar, porque a partir de hoje eu começo um novo tempo na tua história. Tem alguém que receba essa palavra? Dê um glória para Jesus. As dores da perca não podem te parar. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus te levantará como sustento no tempo de falta. No tempo de falta de amor, Deus te levantará com amor. No tempo de falta de paz, Deus te levantará com paz. No tempo de falta de alegria, Deus te levantará com alegria. No tempo de falta da presença de Deus, você vai ser a pessoa que quando chegar a presença vai chegar junto. No tempo de falta de alimento, quando você abrir a boca para profetizar, Deus vai enviar o recurso e a provisão da onde for necessário enviar. Eu quero dizer que a bênção do Senhor não está vagando por aí. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. E aonde você colocar a planta das suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, tudo aquilo que deu errado antes de você chegar, quando você chegar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí José volta para o Egito. E a Bíblia vai dizer que agora é o último choro de José. Depois do choro do luto, vem o choro da reconciliação. Por quê? A Bíblia vai dizer que vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: porventura José nos aborrecerá. E a Bíblia vai dizer que José chorou quando seus irmãos falavam isso. Por quê? Porque os irmãos de José temiam que ele quisesse se vingar depois da morte de seu pai. E por isso eles pediram um novo sinal de reconciliação. Só que aqui nesse momento, irmão, os irmãos de José temem por vingança, porque o passado deles ainda a acusava. Embora José já teria perdoado seus irmãos, embora José já tivesse liberado o perdão, embora José já não tivesse mágoa retida dentro deles, José vai chorar mais uma vez. Só que agora o choro de José não é um choro de raiva, é um choro de compaixão, é um choro que está vindo de dentro da alma de José. Ele já tinha liberado o perdão, mas os irmãos ainda não entenderam que tinham sido perdoados. Por causa de quê, Murilo? Por causa do peso da culpa.
culpa. Eles estavam achando que José viria com vingança, mas eu tenho uma palavra para liberar. Sabe o que José está dizendo? Olha, eu não vos farei mal algum. José está dizendo para os seus irmãos: o ciclo de vingança não rege a minha vida. Eu não vou precisar me vingar, eu não vou precisar desembainhar a minha espada, eu não vou precisar ferir. Então José vai trazer os irmãos para os braços. Sabe o que José está dizendo? Vocês esperaram vingança da minha parte por tudo que me fizeram, mas nos meus braços tem graça, nos meus braços tem perdão, nos meus braços tem compaixão, nos meus braços tem misericórdia. Aqui José está representando Cristo. Traímos ele, negamos ele, pecamos contra ele, mas nos braços dele tem graça. Nos braços dele ele diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No braço dele tem compaixão, ele se compadece de você, das suas dores, das suas dificuldades. No braço dele tem misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovarão dia após dia, dia após dia. Deus está dizendo: tira o peso da culpa do teu coração. Você já foi perdoado. Cristo já te perdoou. Quando ele verteu o sangue no madeiro, quando ele verteu o sangue no Calvário, ele disse: está consumado. José está dizendo para os seus irmãos: eu fui curado. Sabe o que José está declarando aqui? Que quem entende de perdão abre mão do direito de vingança. Já perdoou? Deixa aí. Quem entende de perdão abre mão do seu direito de vingança. Sabe o que José está declarando aqui? Eu não vou levar para o meu futuro as decepções que eu tive no meu passado. José está dizendo: o que passou, passou. O que aconteceu lá atrás, aconteceu lá atrás. Só quem tem um coração nobre consegue abraçar sem o desejo de se vingar. Sabe o que é isso? É entendimento de propósito. José está dizendo: na minha vida eu adquiri maturidade, porque mesmo sendo governador, José entende que ele não está no lugar de Deus. E isso ele nos mostra no capítulo 50, no versículo 20. Ele vai dizer: vós bem tentaste mal contra mim, mas Deus tornou em bem. José foi esquecido, mas ele não esqueceu. José foi ferido, mas ele não feriu. José foi abandonado, mas ele não abandonou. O que faz José diferente é não agir como agiram com ele. José está nos ensinando que não é porque fizeram comigo que eu tenho que fazer da mesma maneira. José está dizendo: eu vou retribuir o mal com o bem. Me feriram, me julgaram, me tacaram pedra, mas eu não vou agir da mesma maneira. Sabe o que José está dizendo? Eu sofro a covardia, mas eu não cometo a covardia. Eu posso sofrer, mas eu não vou cometer o que fizeram comigo. Sabe o que José está dizendo, trocando os miúdos? Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Eu não vou interromper o propósito por causa daquilo que fizeram comigo. Por quê? Porque José se lembrou de tudo que Deus fez por ele e ele vai retribuir com bem. Pega tudo que Deus fez contigo até hoje. Olha onde você chegou, mulher de Deus. Olha quanto processo você passou. Deus está dizendo: fui eu que cuidei de ti, fui eu que te guardei, fui eu que te protegi, fui eu que te dei uma casa, fui eu que te dei uma família. Então não se perca nas guerras passadas, não se perca no que você fizeram com você no passado. Deus está dizendo: ei, retribua o mal com bem. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero liberar sobre a sua vida que as dores do seu passado não pode governar o seu presente. Deus está escrevendo um capítulo novo sobre a tua vida. As dores do teu passado não pode governar o seu presente. Deus está escrevendo um capítulo novo sobre a tua vida. Há lágrimas que Deus usa não para abrir feridas, mas para encerrar ciclos.
Coloque o tema da mensagem para mim. As lágrimas que encerram ciclos. Deus está dizendo para você hoje: te tirei do teu endereço, te acordei mais cedo, para dizer que ciclos estão sendo encerrados na tua vida hoje. As dores do passado não comprometerão o futuro que Deus tem preparado para você. Deus me trouxe aqui para te dizer hoje, essa lágrima que você chora é a última lágrima que te causava dor. A partir de hoje eu enxugo as tuas lágrimas e coloco sobre você um cântico novo na tua boca. Ai, 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 ai. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, 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 menina dos meus olhos, eu não perdi você de vista. Eu cuidei de ti desde o teu nascimento. Eu cuidei da tua história até hoje. Maltrataram você, mas eu te peguei lá do fundo do poço e disse: a depressão não vai matar, a crise de ansiedade não vai desestruturar. Por quê? Porque a minha paz é o refrigério que eu derramo sobre a tua vida. É tudo que você precisa. Eu quero finalizar essa mensagem liberando os 7 decretos sobre a tua vida. Eu deixei os 7 decretos para o final propositalmente, para encerrar com você de pé. Se coloque de pé. Agora chegou um momento decisivo. Que momento é esse, Murilo? Um momento que 7 decretos serão liberados. O que é decreto? Decreto é uma ordem que emana autoridade superior a qualquer autoridade. E um decreto do céu, ele é irrevogável. Deus está dizendo assim: profecia o céu estabelece e dá para o profeta, e o profeta entrega, mas decreto não. Decreto quem estabelece é o céu, e quando o céu estabelece, não há quem possa mudar o decreto que foi estabelecido sobre a tua vida. Com as mãos levantadas lá em cima, eu já quero liberar o primeiro decreto. Qual é o primeiro decreto, Murilo? O primeiro decreto é de entendimento de propósito. Eu decreto que você vai entender o que antes doía. Deus está dizendo que antes era confusão, se transformará em revelação. Eu decreto entendimento sobre a tua vida. Eu declaro entendimento sobre os teus projetos. Eu declaro entendimento sobre a tua história. Agora você vai entender e vai obedecer o chamado de Deus sobre a tua vida. Continue com a tua mão levantada. O segundo decreto é um decreto de cura. Deus está entrando com cura em todas as áreas da sua vida. Deus está curando a tua área sentimental. Deus está curando a tua área emocional. Deus está curando a tua área espiritual. Deus está curando a tua área física. Deus está dizendo aqui nesse dia de hoje: eu estou tocando em algumas memórias antigas agora, mas não é para gerar dor, é para cicatrizar permanentemente, para dizer: tu não vai chorar, mas eu estou curando. Jeová Rafa desceu aqui hoje para dizer: eu estou curando você, eu estou lapidando você, eu estou cicatrizando você. Você não chorará mais por dor, você não chorará mais por perca, você não chorará mais por sofrimento. Eu quero liberar o terceiro decreto sobre a tua vida. Qual é o terceiro decreto, Murilo? O terceiro decreto é: Deus está colocando fim no peso da culpa. De repente algo do passado que você fez, você trazia um peso até hoje, mas Deus está dizendo: eu já te perdoei. O passado não rege mais a tua vida. Eu te trouxe aqui para dizer: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus está dizendo: eu arranco o peso da culpa e coloco leveza, coloco leveza, coloco leveza, coloco leveza sobre a tua vida. O quarto decreto é: Deus está encerrando ciclos de trauma na tua vida. Eita, 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 Satanás, você que tentou traumatizar essa vida, você que tentou colocar na mente dela que os filhos talvez viveriam o que ela viveu, nós encerramos o ciclo do trauma hoje. Está encerrado no mundo espiritual. A partir de hoje nós declaramos: vai viver um tempo de alegria, de felicidade, e um tempo determinado pelo céu ninguém pode mudar. O quinto decreto, com a mão levantada, eu libero agora. Eu decreto reconciliação verdadeira. Eu decreto liberação de perdão.
Eu decreto restauração familiar. Deus está dizendo: eu estou reconciliando a tua casa. Estou reconciliando a tua família. Eu estou liberando algo novo sobre a tua vida. O sexto decreto, levanta as duas mãos, que falta mais um decreto para encerrar. Mas o sexto decreto é um decreto de honra. Deus está dizendo: eu decreto que seu choro será de honra. Você não vai chorar mais por remorso. Você viverá paz. Você será honrado. Deus vai te honrar. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está dizendo: eu estou preparando dupla honra para você. Eu estou preparando um tempo novo para você. E o sétimo, último decreto, irmão, agora tem que ter fé. Tem que ter fé. Por quê, Murilo? Porque o sétimo decreto é o decreto de um novo tempo. É o decreto, um novo capítulo começa hoje sobre a tua vida. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a planejar. Você vai voltar a sonhar e vai avançar no tempo que o Senhor está estabelecendo hoje aqui. O tempo que Deus escreve daqui para frente é: se prepara para dar o culto de ação de graça. E não vai ser em outro lugar, vai ser na tua casa. Vai ser com a tua família reunida. Vai ser Deus dizendo: olha como eu te honrei. Aplauda bem forte ao Senhor. Ainda de pé. Vou finalizar essa mensagem agora. Se tem alguma família sua no seu lado, abrace ele. Abrace ela. Murilo, hoje eu estou sozinho no culto. Olha para a cadeira que está do seu lado, pela fé. Olha quem está do teu lado aí. Eu não sei se você consegue enxergar, mas eu consigo. Deus está dizendo: esse lugar que está vago do teu lado será preenchido, Rogério. Vou trazer com honra. Vou tirar do lamaçal que o diabo preparou. Vou colocar veste nova e vai dizer: eu quem cuido, eu quem faço e eu que projeto. Deus está dizendo: quem eu coloquei do teu lado, zele por ele, zele por ela. Honre, ame, valorize. Porque quando chegar o dia de ele te olhar pela última vez, e o dia de rolar as últimas lágrimas, vai ser de orgulho de quem você se tornou. Quantos recebem essa palavra? Aplauda bem forte ao Senhor. Mais forte, Ele merece. Ele merece a honra, a glória, o louvor e a adoração a Deus eterno e imutável, pelos séculos dos séculos, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Emanuel.